gente vai falar um pouquinho sobre saúde, viu? Porque muita gente pediu e esse, eu tenho certeza que é um tema que interessa muita gente, principalmente as mulheres. Vamos falar das recidivas da infecção urinária, por que ela acontece, como é que a gente cuida, como é que a gente evita, enfim. Eu pesquisei alguém muito confiável, que é o Dr. Murad Amar. Ele é nefrologista, ele é diretor da Clínica de Nefrologia Santa Rita, ele é mestre da disciplina de nefrologista na Unifesp e realmente é alguém que eu confio e posso indicar para você. Então presta atenção agora porque as dicas vão ser preciosas. Dr. Murad, muito obrigada por ter vindo. Vai, tá bem? Tudo bem. Eu tô. Vamos sentar ali pra gente conversar um pouquinho. Tem um monte de gente que hoje já me mandou recadinho no Twitter, no Facebook, e-mail, querendo saber tudo sobre essas recidivas, que é a infecção urinária que vai e volta. E por que ela acontece, né? Vira um pesadelo. Então, é um assunto extenso. Agora, a gente poderia dizer o seguinte, que normalmente, quando se tem infecção urinária, e é muito mais comum na fase adulta na mulher do que no homem, é necessária uma investigação. Por quê? Porque primeiro precisa saber a causa dessa infecção urinária. Normalmente também é uma infecção bacteriana. Essas infecções bacterianas têm que ser tratadas com antibióticos específicos, que a gente analisa o exame de urina, a cultura, o que acaba crescendo de bactéria e qual que é o antibiótico que vai conseguir controlar essa infecção. E muito importante, que o pessoal geralmente não faz, é depois você conseguir fazer um exame de controle e saber se a infecção foi erradicada ou não. Uma vez é infecção radicada ou não? Erradicada quer dizer curou. O exame de cultura de urina vem negativo, então acabou a infecção. Então, eventualmente, você ter uma infecção, quer dizer, a cada 4, 5 anos ter uma infecção, mulher, na vida adulta, é bastante habitual. Agora, quando ela começa a ser persistente, então num ano você tem 2, 3 infecções, isso durante alguns anos sucessivos, tem que se investigar. Às vezes existe uma associação com pedra no rim, outras vezes o rim tem uma malformação e isso leva a ter infecções urinárias de repetição, ou existe algum problema ginecológico associado que pode estar facilitando uma infecção urinária, e aí vai. E alguns outros casos, Cláudia, acontece que você não tem nenhuma normalidade que detecta, é uma coisa puramente, como eu explicaria, estrutural, química, e também se expressa em determinados momentos na vida da mulher, isso não é sempre e não para sempre. Então, naquele momento em que está havendo essas crises de várias infecções sucessivas, tem que ter um bom acompanhamento. Por quê? Porque, do contrário, você pode ter uma lesão renal, ou seja, você vai tendo cicatrizes, sequelas no rim, que hoje em dia é mais difícil, mas que antigamente levava com uma certa frequência para a pielonefrite crônica, que é um rim que vai ficando crônico, todo machucado, e depois para a insuficiência renal. Toda infecção urinária faz uma cicatriz no rim? Não. A infecção urinária, se a gente fosse classificar, seria basicamente a infecção baixa, que é cistite. Então, o que se sente? Aquela dor para fazer xixi, pode ter um pouquinho de sangramento, tem aquela urgência para toda hora, querer urinar. Então, é uma infecção que nós chamamos baixas, é uma cistite. Mas também é bacteriana? Também, geralmente, é bacteriana. Tá. Então, essas infecções, elas acabam tendo um prognóstico melhor. Por quê? Porque ela aflige basicamente a parte urinária baixa. Quando você tem uma infecção alta, ou seja, a infecção ela chega a comprometer o rim, então você tem dor lombar, dor nas costas, geralmente de um lado só, febre, calafrios, e essa já é um pouquinho mais perigosa, não só do ponto de vista infeccioso, podendo se disseminar a infecção, como também do ponto de vista de formar sequela. Não é toda infecção urinária que leva a sequela no rim, pelo contrário, é uma exceção. Porém, se você tem várias pielonefrites de repetição, aí sim, você acaba tendo uma chance maior de ter uma insuficiência renal. Tá. A pielonefrite é sempre causada pela infecção urinária ou não? É uma infecção urinária, só que é uma infecção urinária alta, que sobe, não fica só na bexiga e na uretra. Ela acaba subindo por vários motivos, que também tem que se investigar. Então, as causas são várias, precisa de investigação. Qual é a investigação? Que tipo de exame a pessoa precisa fazer? Normalmente, o exame de imagem é muito importante. Quando eu falo imagem, é ultrassom. Inicialmente, ultrassom é exame inócuo, exame fácil de fazer, exame barato. Então, é um exame bem feito, já te dá várias informações importantes. Claro,
quando você faz nós falamos investigação, nós falamos uma bela de uma anamnese, quer dizer, o médico sentado com o paciente e conseguindo entender quem que é esse paciente, o que que ele tem, como ele tem, quais as outras doenças, nós chamamos de comorbidades, um belo do exame físico, ou seja, uma avaliação clínica primeiro inicial, e daí dirigir os exames para procurar alguma doença que possa estar facilitando ou não o surgimento de infecção urinária. Que doenças facilitam a infecção urinária? Então, quando você tem, por exemplo, alguma malformação no rim, você facilita. Pedra no rim é outra. Pacientes que têm a imunidade de alguma forma diminuída, diabético, transplantado, idoso, você tem outros fatores que facilitariam. Uso de catéteres. Alguns pacientes têm que usar sonda vesical. E essa sonda vesical, sonda que fica na bexiga, também facilita a infecção. Manipulação cirúrgica. Então, quando você faz uma cirurgia, muitas vezes, não das vias urinárias, mas você precisa receber uma sonda ou precisa algum procedimento, acaba tendo maior facilidade de infecção urinária. Pacientes que, de alguma forma, estiveram expostos a doenças ginecológicas. Então, você sempre... São os grupos de riscos para você ter uma infecção urinária de repetição. Tá. E por que ela repete? Se a pessoa faz um tratamento, tomou um antibiótico, fez o outro exame de urina e está zerado, não tem mais nenhuma bactéria, por que volta? Volta porque ou a pessoa é predisposta a isso, então geneticamente existe, naquele momento, como eu falei, não é para sempre, mas naquele momento existe uma configuração química muito favorável para a bactéria se agregar, e a gente não sabe por que se expressa isso, ou porque você tem algum fator que facilita a bactéria se instalar lá. Veja bem, essa região na mulher, a região da pelve, onde tem a uretra, é uma região extremamente contaminada, e por isso a facilidade que a bactéria tem em alcançar a bexiga é muito grande. A uretra da mulher, ela tem alguns milímetros. A bactéria com muita facilidade entra na bexiga. Só que temos algumas defesas, temos anticorpos que são secretados pela bexiga, temos o fluxo da urina e tudo isso são os fatores que contrabalançam essa bactéria para poder segurar a infecção. Às vezes, os fatores que você tem de defesa, eles são perdidos em relação à bactéria e aí essa barreira quebrada te induz a ter uma infecção bacteriana. Tá. Tem algumas mulheres que até recebi ontem alguns relatos e elas têm assim uma preocupação. Será que eu tenho repetição de infecção urinária porque tem alguma coisa errada na minha relação sexual com o meu marido? Existe alguma relação? Não, errada não. Não, errada no sentido assim, o que eu ouvi, o que eu li era assim, será que o meu marido anda aprontando? Será que ele trouxe isso para mim? Veja, na relação tem alguma sexual, relação? Não, relação sexual, ela geralmente tem algum trauma na uretra. E esse trauma na uretra da mulher, às vezes, facilita com que haja uma contaminação bacteriana. Então, não obrigatoriamente, pelo contrário, é de exceção que teria alguma transmissão de alguma doença sexualmente transmissível. Isso seria uma exceção, que de regra são microtraumas naturais durante a relação que você pode ter uma fragilidade da uretra e a contaminação. Lógico, isso daqui não pode virar de forma alguma uma neura, não tem sentido. O que precisa é uma orientação. Cada caso existe uma orientação específica. Mas a infecção urinária hoje em dia, o quanto começa a se repetir e você não identifica alguma causa, você tem algumas formas inteligentes de controlar, entre elas usar antibiótico profilático, quer dizer, uma dose pequena de antibiótico todos os dias. Já deve ter ouvido falar naquele suco de cranberry, que é uma fruta, no Brasil mais difícil de encontrar, mas existem extratos dessa fruta. Esse cranberry também é um suco de fruta que não cura infecção, mas dificulta a aderência da bactéria nas vias urinárias. Ela previne. Previne. Um hábito interessante... Chama cranberry. Cranberry. Um hábito interessante é depois de relação sexual, urinar para dar uma lavada. São algumas coisas que se faz do ponto de vista estratégico para tentar controlar fora aquilo que eu já falei. Tá. Se a pessoa já fez o uso, por exemplo, desse antibiótico fraquinho e aí por um grande período e não teve resultado. Eu tenho uma telespectadora que me mandou um relato assim. Ela falou que ela não pode nem olhar aquela caixinha laranja lá, que ela tem vontade de vomitar, de tão mal que ela passa por tanto antibiótico e ela mesmo assim continua com infecção urinária. É difícil.
É um caso, é difícil de acontecer. É difícil? Isso, muito difícil. Precisava ver, precisava analisar. Até mas me falou de um exame que eu nunca tinha ouvido falar, alguma coisa que faz como se fosse uma raspagem. Raspagem. Eu não sei, não sou médica, mas a gente precisaria, trocou uns e-mails. Precisaria ver. Existem casos, claro, que são bastante atípicos, que são casos específicos. Precisaria ver. Mas, no geral, se você pegar 90 e tantos % das pessoas que têm infecção urinária de repetição ou infecção urinária pura, cai nisso. Não sai muito disso. Isso tem a ver com estresse? Muito. Tem? Muito, porque o estresse, sem dúvida, ele induz a diminuição de imunidade. Então, não tenha dúvida, e tem pessoas que têm uma vulnerabilidade maior no trato urinário. Então, o estresse acaba refletindo numa queda das barreiras de defesa nas vias urinárias. Então, tem muito a ver, sim. Ingestão de água é importante ou não muda nada? Eu acho que a ingestão de água, quem tem, por exemplo, pedra no rim, é importante ter uma ingestão de água grande para dificultar a agregação dos cristais. Mas para infecção de urina, não tem nada relatado que possa melhorar você ingerir mais água do que normalmente você solicitaria. A pessoa que segura um pouquinho o xixi, está com vontade de fazer xixi, mas estou com preguiça, não vou, esqueci, estou trabalhando, pode prejudicar? Pode. Isso não é bom, porque como eu falei, a chance de ter bactéria nas vias urinárias da mulher, por ser uma região contaminada, é muito grande. Então, na hora em que você fica prendendo essa urina há muito tempo, é maior chance dela se proliferar dentro da sua bexiga e até migrar para a parte superior das vias urinárias. Então, sim, um bom hábito na hora que tem algum estímulo para urinar, não ficar de forma alguma adiando. Tá. Alimentação interfere? Nenhuma. Na alimentação que vale a pena falar, não. Alimentação saudável. Alimentação saudável. Hábitos saudáveis, né? Porque de repente você consegue aliviar o estresse também, melhora essa imunidade. E tudo. Esporte, não fumar, não beber, tudo isso. Bom, no final para uma recidiva, então, de infecção urinária, a gente pode pontuar para quem está assistindo que é um uso, de repente, de um antibiótico mais fraquinho e o cranberry. Uma análise. Claro, ver a causa. Se isso não resolve, muitas vezes a estratégia que se tem, não é para a vida inteira, mas durante algum período, cranberry, bons atos de higiene, bons atos de vida, bons hábitos de vida e às vezes o antibiótico profilático ajuda muito. E pode tomar isso assim? Não, você pode, mesmo porque nós trocamos. Então, para você não haver chance da mesma droga levar a um efeito colateral mais provável, então depois, cada 6 meses, cada 8 meses, você vai trocando de medicação, do tipo de droga. É interessante e funciona. Perfeito. Eu espero ter ajudado a vocês, né, que pediram tanto esse assunto, com o Dr. Morad Amar, que é nefrologista, médico-diretor da Clínica de Nefrologia Santa Rita. Se você precisar de mais informações, você pode entrar em contato no 0 Operadora 11 2151 5220, 2151 5220. Muito obrigada por ter vindo. Imagina. Foi um prazer recebê-lo. Tudo de bom. Bom trabalho. Muito obrigado.